Portal de Estudos Gnósticos. Todos os temas apresentados no ciclo de palestras são baseados nas obras do Venerável Mestre Samael e Venerável Mestre Rabolu, seu sucessor, tendo como objetivo único a divulgação do ensinamento gnóstico para que, através do trabalho sobre si mesmos, possamos alcançar a iluminação. Para tanto, formulamos uma sequência didática de alguns temas básicos que serão repassados de forma totalmente gratuita. Tema 13. A tagarelice e a canção psicológica. Relação que nós temos: corpo físico, corpo planetário, máquina humana. Mundo exterior, ginásio psicológico, amigos, parentes e etc. Mundo interior, nossa psicologia. Immanuel Kant. O exterior é o reflexo do interior. O mundo interior é o mais importante, é o que devemos dar mais atenção. Com o mundo interior tranquilo, sereno, nos relacionaremos com os outros mundos de forma harmônica, equilibrada. Tagarelice. Luta de vozes em nosso interior. Luta de antíteses entre os próprios eus que querem se afirmar uns sobre os outros. Quando a tagarelice soa em nossa mente, devemos sair de dentro dela, de dentro das discussões, com o intuito de colocar a consciência à frente com uma postura atenta na qual deixemos de perder tempo e energia com coisas vagas que só nos causam prejuízos. A consciência é ativa, atenta e trabalha sempre em prol de si mesma. Somente com a consciência à frente de momento em momento é que conhecemos a serenidade e a paz interior. Devemos intensificar a prática de autoobservação psicológica para não nos perdermos dentro da tagarelice interior. A tagarelice dá origem à canção psicológica. A tagarelice acaba por desencadear a autossimpatia ou autoconsideração. A canção psicológica pode ser articulada e inarticulada. A articulada ocorre quando passamos a outros os sofrimentos, manifestação de autoconsideração, robustecendo os nossos agregados, alimentando os nossos defeitos psicológicos, perdendo miseravelmente a nossa energia vital. A inarticulada ocorre quando remoemos essa canção psicológica dentro de nós mesmos. Isso pode ser ainda pior, porque quando há a manifestação dos defeitos, sua expressão costuma vir potencializada e, como consequência, delitos como suicídios, assassinatos e etc. Vejamos como o Venerável Mestre Samael nos explicou sobre a tagarelice e a canção psicológica no seu livro intitulado Tratado de Psicologia Revolucionária. A tagarelice interna. Torna-se urgente, inadiável, impostergável observar a tagarelice interior e o lugar preciso de onde provém. Inquestionavelmente, a tagarelice interior equivocada é a causa causorum de estados psíquicos inarmônicos e desagradáveis no presente e também no futuro. Obviamente, esse palavreado inútil, insubstancial e de sentido ambíguo, e em geral toda ação prejudicial, daninha, absurda, manifestada no mundo exterior, tem sua origem na conversação interior equivocada. Sabe-se que existe na gnose a prática esotérica do silêncio interior. Isso conhecem nossos discípulos de terceira câmara. Não será supérfluo dizer com inteira claridade que o silêncio interior deve referir-se especificamente a algo muito preciso e definido. Quando o processo do pensar se esgota intencionalmente durante a meditação interior profunda, consegue-se o silêncio interior. Mas não é isso o que queremos explicar no presente capítulo. Esvaziar a mente ou pô-la em branco para conseguir realmente o silêncio interior tampouco é o que intentamos explicar agora nestes parágrafos. Praticar o silêncio interior a que estamos nos referindo tampouco significa impedir que algo penetre na mente. Realmente estamos falando agora
de um tipo de silêncio interior muito diferente. Não se trata de algo vago e geral. Queremos praticar o silêncio interior em relação a algo que já esteja na mente. Pessoa, acontecimento, assunto próprio ou alheio, o que nos contaram, o que fez fulano, etc. Mas sem tocá-lo com a língua interior, sem discurso íntimo. Aprender a calar não somente com a língua exterior, mas também, além disso, com a língua secreta, interna, resulta extraordinário, maravilhoso. Muitos calam exteriormente, mas com sua língua interior esfolam vivo ao próximo. A tagarelice interior venenosa e malévola produz confusão interior. Se observarmos a tagarelice interior equivocada, veremos que está feita de meias verdades ou de verdades que se relacionam de um modo mais ou menos incorreto, ou do algo que se agregou ou se omitiu. Desgraçadamente, nossa vida emocional se fundamenta exclusivamente na autossimpatia. Para o cúmulo de tanta infâmia, só simpatizamos conosco mesmos, com o nosso querido ego, e sentimos antipatia e até ódio daqueles que não simpatizam conosco. Valorizamos demasiadamente a nós mesmos. Somos 100% narcisistas. Isto é irrefutável, irrebatível. Enquanto continuemos bloqueados na autossimpatia, qualquer desenvolvimento do ser torna-se absolutamente impossível. Necessitamos aprender a ver o ponto de vista alheio. É urgente sabermos colocar-nos na posição dos outros. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Mateus 7,12. O que verdadeiramente conta nestes estudos é a maneira como os homens se comportam interna e invisivelmente uns com os outros. Infelizmente, ainda que sejamos muito corteses e até sinceros às vezes, não há dúvida de que, invisível e internamente, nos tratamos muito mal uns aos outros. Pessoas aparentemente muito bondosas arrastam diariamente seus semelhantes até a cova secreta de si mesmas para fazer com estes todos os seus caprichos, humilhações, enganos, escárnios e etc. A canção psicológica. Chegou o momento de refletir muito seriamente sobre isso que se chama consideração interna. Não cabe a menor dúvida sobre o aspecto desastroso da autoconsideração íntima, pois além de hipnotizar a consciência, ela nos faz perder muitíssima energia. Caso a pessoa não cometesse o erro de identificar-se tanto consigo mesma, a autoconsideração interior seria totalmente impossível. Quando alguém se identifica consigo mesmo, quando se quer muito, sente piedade de si mesmo, se autoconsidera, pensa que sempre se portou bem com fulano, com ciclano, com a mulher, com os filhos, etc., e que ninguém soube apreciá-lo, etc. Em suma, pensa que é um santo e os outros uns malvados, uns velhacos. Uma das formas mais comuns da autoconsideração íntima é a preocupação pelo que outros possam pensar sobre nós mesmos. Talvez suponha que não somos honrados, sinceros, verídicos, valentes, etc. O mais curioso de tudo isso é que ignoramos lamentavelmente a enorme perda de energia que esse tipo de preocupação nos traz. Muitas atitudes hostis para com certas pessoas que mal alguns fizeram se devem precisamente a tais preocupações nascidas da autoconsideração íntima. Nestas circunstâncias, quando se quer tanto a si mesmo, autoconsiderando-se deste modo, é claro que o eu, ou melhor dizendo, os eus, em vez de se extinguirem, se fortalecem espantosamente. Identificada consigo mesma, a pessoa se apieda muito de sua própria situação e até se põe a fazer contas. Então é que pensa que fulano, que ciclano, que o compadre, que a comadre, que o vizinho, que o patrão, que o amigo, etc., não lhe pagaram como deviam, apesar de suas costumeiras bondades, e engarrafado nisso, torna-se insuportável e aborrecedor para todo mundo. Com um sujeito assim, praticamente não se pode falar,
porque qualquer conversa seguramente vai parar no seu livro de contas e em seus tão carcarejados sofrimentos. Está escrito que, no trabalho esotérico gnóstico, o crescimento anímico só é possível mediante o perdão aos outros. Se alguém vive de instante em instante, de momento em momento, sofrendo pelo que lhe devem, pelo que lhe fizeram, pelas amarguras que lhe causaram, sempre com sua mesma canção, nada poderá crescer em seu interior. A oração do Senhor disse: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. O sentimento de que alguém nos deve, a dor pelos males que os outros nos causaram, etc., detém o progresso interior da alma. Jesus, o grande Kabir, disse: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Mateus, versículo 25 e 26. Se nos devem, devemos. Se exigirmos que nos pague até o último cruzeiro, devemos pagar antes até o último centavo. Esta é a lei do talião, olho por olho e dente por dente, círculo vicioso absurdo. As desculpas, satisfações e humilhações que a outros exigimos pelos males que nos causaram são também exigidas a nós, ainda que nos consideremos mansas ovelhas. Colocar-se sob leis desnecessárias é absurdo. Melhor é colocar-se sob novas influências. A lei da misericórdia é uma influência mais elevada que a lei do homem violento, olho por olho, dente por dente. É urgente, indispensável, inadiável colocar-nos inteligentemente sobre as influências maravilhosas do trabalho esotérico gnóstico, esquecer que nos devem e eliminar de nossa psique qualquer forma de autoconsideração. Jamais devemos admitir dentro de nós sentimentos de vingança, ressentimento, emoções negativas, ansiedades pelos males que nos causaram, violência, inveja, recordação incessante de dívidas, etc. A gnose está destinada àqueles aspirantes sinceros que verdadeiramente queiram trabalhar e mudar. Observando as pessoas, podemos evidenciar de forma direta que cada um tem sua própria canção. Cada qual canta sua própria canção psicológica. Quero referir-me de modo enfático a essa questão das contas psicológicas, sentir que lhe devem, queixar-se, autoconsiderar-se, etc. Às vezes, as pessoas cantam sua canção, sem que nem porquê, sem que lhes dê conta, sem que se as estimule, e, em outras ocasiões, depois de umas quantas taças de vinho. Nossa aborrecida canção deve ser eliminada. Ela nos incapacita, nos rouba muita energia. Em questão de psicologia revolucionária, alguém que canta muito bem, não nos referimos à famosa voz nem ao canto físico, certamente não pode ir além de si mesmo, fica no passado. Uma pessoa impedida por tristes canções não pode mudar seu nível de ser, não pode ir além do que é. Para passar ao nível superior do ser, é preciso deixar de ser o que se é. Necessitamos não ser o que somos. Se continuarmos sendo o que somos, nunca poderemos passar ao nível superior do ser. No terreno da vida prática acontecem coisas insólitas. Frequentemente, uma pessoa qualquer trava amizade com outra só porque é fácil cantar sua canção para ela. Infelizmente, esse tipo de relação termina quando se pede ao cantor que se cale, que mude o disco, que fale de outra coisa, etc. Então o cantor, ressentido, vai-se em busca de um novo amigo, de alguém que esteja disposto a escutá-lo por tempo indefinido. Compreensão exige o cantor, alguém que o compreenda, como se fosse tão fácil compreender outra pessoa. Para compreender outra pessoa, é preciso compreender a si mesmo. Infelizmente, o bom cantor crê que compreende a si mesmo.
São muitos os cantores decepcionados que cantam a canção de não serem compreendidos e sonham com um mundo maravilhoso onde eles são as figuras centrais. Contudo, nem todos os cantores são públicos. Existem também os reservados. Não cantam a sua canção diretamente, mas secretamente. É gente que trabalhou muito, que sofreu muito e se sente defraudada. Pensam que a vida lhes deve tudo aquilo que não foram capazes de conseguir. Comumente sente uma tristeza interior, uma sensação de monotonia e aborrecimento espantoso, cansados íntimo ou frustrações ao redor da qual se amontoam os pensamentos. Inquestionavelmente, as canções secretas fecham-nos a passagem no caminho da autorização íntima do ser. Infelizmente, tais canções interiores secretas passam desapercebidas para nós a menos que as observemos intencionalmente. Obviamente, toda observação de si deixa penetrar a luz na própria pessoa em suas profundidades íntimas. Nenhuma mudança interior poderia ocorrer em nossa psique a não ser à luz da observação de si. É indispensável observar a si mesmo, estando sós, do mesmo modo que ao estar em relação com as pessoas. Quando alguém está só, se apresentam eus muito diferentes, outros pensamentos, emoções negativas, etc. Nem sempre se está bem acompanhado quando se está só. É apenas normal e muito natural estar muito mal acompanhado em plena solidão. Os eus mais negativos e perigosos se apresentam quando se está só. Se quisermos transformar-nos radicalmente, necessitamos sacrificar nossos próprios sofrimentos. Muitas vezes expressamos nossos sofrimentos em canções articuladas ou inarticuladas. Venerável Mestre Samael Aum Eur. Paz inverencial.